can't touch this. You can't touch this. Olá, gente, tudo bem? Hoje nós temos um trabalho muito complicado, né? Hoje nós vamos tentar entender dois conceitos super importantes, mas super difíceis, da filosofia de um filósofo da Idade Moderna, do finzinho da Idade Moderna, chamado Immanuel Kant, né? Esse filósofo viveu ali ao longo do século XVIII, né? E ele escreveu 3 livros que mudaram a filosofia depois dele, né? Um desses livros é chamado de Crítica da Razão Pura. O que ele quer dizer por crítica da razão pura? Crítica, né, é um pensamento que vai tentar questionar logicamente a razão pura. O que é razão pura? É o conhecimento, certo? É aquela razão que acontece sem intervenção de nada. É aquilo que eu faço, né, didaticamente falando, dentro do meu cérebro, dentro da minha mente. É aquilo que acontece que me faz dizer que 7 mais 5 é igual a 12. Muito bem. A pergunta que move esse livro é a seguinte: como é que eu posso conhecer as coisas? Porque é claro que eu posso conhecer as coisas, não é mesmo? Senão, você não poderia nem estar assistindo essa aula. Eu posso conhecer as coisas, mas como que funciona o conhecimento? Como que funciona? Então, o que acontece? Quando o Kant olha para trás na história, ele vê 2 grupos discutindo. Um desses grupos é chamado de racionalista. E outro desses grupos é chamado de empirista. O racionalista acredita que nós só podemos conhecer através da razão, por isso racionalista. E o grupo empirista acredita que nós só podemos conhecer através das nossas experiências sensíveis, né? Você só pode conhecer através dos 5 sentidos. E aí os dois ficam brigando ali, porque não é só pela razão, não é só pela experiência. Aí o outro fala, a experiência me engana, mas o que é a razão sem a experiência? E fica essa briga, até que Kant vem e fala o seguinte: gente, calma aí, você tá certo, você também tá certo. Só que você tá errado e você também tá errado. E quando ele faz essa síntese, nós chamamos de síntese, ele cria um novo entendimento de como que o conhecimento ele funciona. E essa forma de entendimento passa pelos 2 conceitos, tema da nossa aula, a priori e a posteriori, né? 2 conceitos latinos, mas que você vai entender direitinho se você prestar atenção, né? Então, olha só, Kant vai dizer o seguinte: é lógico que nós precisamos da razão para conhecer. Ninguém conhece sem razão. Mas o conhecimento que nós temos na razão, ele vem primeiro dos sentidos, né? Então é lógico que se eu falo para você que você não deve morder o pequi muito forte, você, se não conhece o que é pequi e nunca comeu um pequi, você vai pensar, você não vai entender muito bem o que eu estou falando, né? Então, o seu conhecimento ele vai estar limitado. Agora, se eu levo para você na aula um pequi e falo, não morde não, né? Você vai ficar com medo e quando você for chegando dentro do caroço, você vai perceber por que você não deve morder o pequi, né? Então, olha só, a partir do contato, né, da visão, quando você vê o caroço espinhoso que o pequi tem, e através do gosto, do cheiro, do que eu te falei, né, da audição, você vai construindo um conhecimento e depois transforma esse conhecimento de uma maneira racional. Então, ele começa nas experiências, começa nos sentidos e vai até a razão, certo? Então, Kant vai dizer isso. Nós temos 2 formas de conhecer o mundo. 2 formas de conhecer o mundo. O conhecimento empírico dos sentidos, das experiências, e o conhecimento racional, né, da razão, do entendimento, da lógica. Esses 2 conhecimentos.
Então, olha só, eu disse para você que o conhecimento começa nos sentidos, certo? E vai até a razão. Mas pensa comigo, se você não tivesse uma mente que já fosse antes capaz de conhecer, não adiantava nada ter experiência, certo? Se você tivesse uma mente com um problema desde quando você nasceu, você não seria capaz de conhecer nada. Vamos dizer que alguém nasce sem cérebro. É capaz de ensinar alguma coisa para aquela pessoa? Não é. Porque ela não tem o modo de funcionamento normal para poder entender aquele conhecimento que surge das experiências. E esse modo de funcionamento do cérebro, antes da experiência, presta atenção que isso é importante. Antes da experiência, é o que Kant chama de a priori, certo? Então a sua mente ela já está preparada para conhecer algo, para ir lá no mundo dos sentidos e pegar dados para transformar aquilo em conhecimento. Então, essa preparação anterior, ele chama de a priori. Professor, você pode dar um exemplo que eu não estou entendendo nada. Posso dar um exemplo. Imagine você um acontecimento no mundo qualquer. Vamos pegar esse livro, né? O livro que eu estou lendo agora. Muito bom. Esse livro, eu vou falar para você o seguinte. Preste atenção no que vai acontecer agora. O livro está aqui. E agora o livro está lá. Então, houve um deslocamento daqui para lá. Claramente, é muito simples isso que aconteceu. Você pode vir aqui analisar o livro, você pode ver o livro, você pode fazer contas para ver quanto tempo demorou, a força que eu despendi, qual que é a formação química do livro, certo? Mas para fazer tudo isso antes, você tem que ter na cabeça uma noção de espaço. Entendeu? Que aqui e aqui são lugares diferentes. E você tem que ter também antes na sua cabeça uma noção de tempo. Que primeiro ou antes ele estava aqui e depois ele estava ali. Certo? Então, olha só. Espaço e tempo são coisas, didaticamente falando, são coisas que nós já nascemos com ela. Então, é o modo de funcionamento da razão. Espaço e tempo, então, são categorias do cérebro que nós podemos chamar de a priori, certo? Então, ela vem antes da experiência. Você não precisa de nada para ter noção de espaço. Você não precisa de nada para ter noção de tempo. Mas sem essas noções, você não pode conhecer nada. Deu para entender? Sem essas noções que você já tem, e que são noções a priori, você não pode conhecer o mundo. É como se você quisesse entrar num carro e sair e soubesse dirigir, mas se não tem gasolina no carro, ou se o carro está sem motor. Você pode até saber dirigir e saber o caminho, mas se o carro não tem motor, não adianta, né? O a priori é o motor do carro. É aquilo que faz o conhecimento se movimentar. Aí sim, você tem um conhecimento a posteriori, ou seja, posterior, que vem depois da experiência, certo? Então, tudo bem, você veio aqui e mudou o livro de lugar. Agora você pode fazer o que quiser, você pode calcular isso aqui, você pode calcular quantos livros tem, você pode calcular quanto tempo eu demorei, a distância que percorreu o livro, a altura do livro, a área que o livro ocupou, você pode calcular o que quiser, mas depois da experiência de mexer no livro. E depois da experiência chamado de a posteriori. E antes da experiência, né, lembra do motor do carro? Aquilo que está antes, que me permite conhecer, é o conhecimento a priori. Esse conhecimento a priori, ele não muda nunca, ele é igual para todo mundo. É aquilo que Kant chama de transcendental. Todo mundo faz parte e tem na mente esse modo de funcionamento. E a experiência, ela varia, né? Eu botei o livro assim e assim, mas eu poderia ter botado ele aqui e depois ele aqui, né? A experiência, ela muda. Então, olha só, para acabar a nossa aula, os conhecimentos a priori são
universais, vale para todo mundo, né? E não mudam nunca. Os conhecimentos a posteriori, que são os da experiência, eles variam, né, de acordo com os acontecimentos do mundo, e eles mudam o tempo todo, certo? Então daí surge um outro problema muito mais complicado, né? Tudo isso que eu fiz foi só para te explicar o básico da filosofia de Kant, o básico do básico, vamos dizer assim. E eu sei que é muito difícil, né? Eu tive contato com vários colegas na universidade que tiveram muito problema, mas muito problema mesmo com esse tema. Mas se você tiver alguma dúvida, é só perguntar que eu vou tentar esclarecer de outra forma, tá bom? Mas esforce-se, porque se você entender isso que eu disse, talvez procurando em outros professores ou lendo o próprio texto, você vai ter a sensação de que você subiu o Everest, né? É mais ou menos assim. Se você passar por isso, você vai mais ou menos entender toda a filosofia que foi feita até Kant, né? Salvo as devidas proporções. Mas você vai ter um olhar panorâmico de toda a filosofia, tá certo? Então espero que tenha ficado claro, né? Eu me esforcei para isso. E se você tiver alguma dúvida, é só me dizer. Um abraço então e até a próxima aula.